Pessoal, então vamos lá, eu vou tentar, depois da tentativa de fazer pelo Microsoft Teams lá, não ficou muito legal. Vou tentar fazer a aula por aqui mesmo, filmando, jogando no YouTube, pelo menos para essa sexta-feira, né? Para a semana que vem, aí não sei como é que vai ser, não. Mas vamos tentar por aqui mesmo, por enquanto. Então, articulação do ombro, a gente já falou da articulação da cintura escapular. Agora a gente começa a falar da articulação do ombro. Então, a articulação do ombro, como eu já tinha dito, na verdade, envolve uma série de articulações. Então, a gente tem a articulação glenumeral, ou seja, o úmero com a cavidade glenoide. Nós temos a união dessa parte da escápula, chamada de acrômio, com a região da clavícula, que também é uma articulação, que é a articulação acrômica clavicular. Nós temos entre a clavícula e o externo também uma área de articulação, que é a região externo-clavicular. E por último, a região da escápula aqui por trás, com a caixa torácica, com o gradil costal, chamado de região, que é a articulação escápulo-torácica. Lembrando que uma articulação é, então, uma união entre duas peças ósseas, tá? Bom, articulação glenumeral, então aqui a gente está vendo a cavidade glenoide. Na cavidade glenoide eu tenho ali o lábio glenoidal e tenho a cabeça do húmero. Então, como eu estava dizendo para vocês ali no vídeo, ó, a cavidade glenoide, essa região aqui, orientação para o alto, para fora e para frente, côncava, porém menos acentuada que a convexidade da cabeça do húmero. Então, só para vocês terem uma ideia do que eu estava querendo dizer, olhando ali agora eu consigo me ver, que era algo que me incomodava, né? Lá no nosso vídeo. Então, o que eu tenho? Eu tenho ali a cabeça do húmero tentando se encaixar ali na cavidade glenoide, né? Então, essa cavidade, ela tem uma região côncava que permite o encaixe da cabeça do húmero, só que essa cavidade ela é rasa, né? Então a cabeça do húmero não entra ali totalmente. Se a gente fosse comparar com o quadril, quando você vê a cabeça do fêmur e a região de encaixe, que é chamado de acetábulo, o acetábulo quase que cobre toda a cabeça do fêmur. Então, uma maior área de contato entre cabeça do fêmur, isso a gente está falando lá no quadril, tá? Cabeça do fêmur e a região do acetábulo, essa maior área de contato dá mais estabilidade. Já no ombro, por ser mais raso, essa cavidade glenoide com a cabeça do húmero, ela tem menos estabilidade. Porém, ela tem uma vantagem que é ter mais mobilidade. E aí, o que está mostrando aqui no nosso slide é que essa região de articulação aqui, ó, chamada de lábio glenoidal, na verdade é uma região de cartilagem que serve para aumentar essa área de contato. Então imagina, você tem a cavidade glenoide rasa aqui, mais uma parte cartilaginosa que facilita para então encaixar melhor a cabeça do húmero, ok? Bom, ligamentos do ombro. Então, ligamentos atuam como estabilizadores passivos da articulação glenumeral. Então, os ligamentos eles vão ter um papel importante de limitar esses movimentos aqui do ombro. Então, a gente tem uma série de ligamentos. Então, ligamento glenumeral superior, médio, inferior. Então, a gente consegue ver algum deles aqui, ó. Ligamento do feixe superior, ligamento do feixe médio e, por exemplo, o ligamento do feixe inferior. Então, são eles que limitam os movimentos. Então, aqui diz o seguinte, ó, importante. Ligamentos atuam como estabilizadores passivos. O que é um estabilizador passivo? Então, estabilizador passivo é quando você... Imagina que tem alguém empurrando meu braço lá para trás. Alguém, não sou eu. Tem alguém aqui exercendo força para fazer com o cotovelo, aqui mais fácil. Então, imagina que eu tenho essa ação aqui de estender o cotovelo, né? Por que meu cotovelo não desce mais? Porque eu tenho estruturas ósseas aqui embaixo que limitam o movimento. Então percebam que o que dá
que o que freia o movimento é uma estrutura óssea e não necessariamente os músculos. Então, poderia ser, por exemplo, no caso do ombro, quando eu jogo o ombro lá atrás, o que limita o movimento é uma estrutura que é um ligamento, que, como eu disse, vai ligar uma peça óssea a outra peça óssea. Por exemplo, poderia ser um ligamento entre a escápula, igual a gente está vendo aqui, ó, é um ligamento que está ligando a região da escápula à região do húmero, tá? Por isso que ele atua como um estabilizador passivo, tá? Estabilizador ativo, que é o que a gente vai ver mais à frente, seriam os músculos, tá? Os músculos são considerados estabilizadores ativos da articulação do ombro, enquanto os ligamentos estabilizadores passivos. Então aqui algum papel dos ligamentos do ombro. Então aqui está mostrando, o papel do ligamento glenumeral é manter a cabeça do húmero na cavidade glenoide. Então aqui a gente consegue ver como que esses ligamentos atuam. Então, por exemplo, aqui embaixo, nessa segunda, comparando essa figura para essa, olhando para mim agora ali na câmera, o que ele está mostrando é... Deixa eu aumentar aqui. O que ele está mostrando ali, ó, é esse movimento de rotação externa ali do ombro. E aí, voltando aqui, quando eu faço esse movimento que eu mostrei para vocês, ó, movimento de rotação externa do ombro, o que eu tenho, por exemplo, é uma ação desses ligamentos sendo estirado. Então, nesse movimento de rotação aqui externa, o ligamento ele é estirado, ele faz isso. E aí, ele, por exemplo, limita o movimento de extensão. Chega uma hora que o meu ombro para. Por que para? Porque esse ligamento aqui está sendo estirado. E aí esse movimento é, por exemplo, freado por esse ligamento aqui. Então, isso vai funcionar para outros movimentos da articulação do ombro. Aqui a gente vê o ligamento contribuindo, auxiliando para impedir o movimento e para auxiliar a cabeça do húmero ficar preso aqui na cavidade glenoide. E aqui, por exemplo, é os movimentos de saindo para trás na extensão de ombro. Olhando aqui no vídeo, a extensão de ombro seria isso. E olhando aqui para frente, seria isso, tá? Tô de lado, tá, pessoal? Extensão e flexão de ombro. Então ele mostrando... Ele mostrando aqui que no movimento de extensão eu tenho alguns estiramentos, principalmente da região anterior, limitando o movimento. E no movimento de flexão, que a gente consegue visualizar aqui, alguns outros ligamentos mais superiores, por exemplo, contribuindo para limitar esse movimento da articulação ali da cabeça do húmero na cavidade glenoide. Essa imagem aqui é só para mostrar uma série de ligamentos que eu tenho aqui na região do ombro, e às vezes esses ligamentos recebem nomes de acordo com as estruturas que eles ligam. Então, por exemplo, ó, ligamento externo clavicular. O que ele está unindo? Está unindo duas peças ósseas. Quais peças ósseas? O externo e a clavícula. Então, esse ligamento aqui está unindo, por exemplo, o externo à clavícula. Ligamento coracoclavicular. Então, está ligando o processo coracoide com a região, por exemplo, do acrômio e parte da clavícula. Ligamento coracoacromial. Então, está ligando o processo coracoide com a região do acrômio. Ligamento glenumeral. Tá, como o nome já diz, ligando a região do húmero com a cavidade glenoide, né? Então, só para vocês terem uma ideia, esses ligamentos vão receber nomes ali de acordo com as estruturas, as peças ósseas que eles estão ali unindo. Preciso saber isso, decorar? Não, não precisa. É só para vocês terem uma noção do que será, o que é isso. O que vocês vão precisar de fato decorar principalmente origem, inserção e ação desses grupos musculares que vão estar aqui envolvidos com o ombro.
Então, ombro, uma única fixação da articulação no ombro do esqueleto axial é com a clavícula, já vimos isso. Geralmente os movimentos na articulação do húmero são acompanhados por movimentos da escápula. Então, por exemplo, quando eu tenho lá, imagina o húmero, a cabeça do húmero e a cavidade glenoide. Quando o húmero se movimenta, então, por exemplo, no movimento de abdução, para que o movimento continue, a escápula também vai ter que fazer alguns movimentos para permitir essa ação. Vou mostrar numa imagem mais à frente ali. Então, por apresentar uma alta amplitude articular, a articulação apresenta também pouca estabilidade, o que torna a articulação mais sujeita a luxações. Então, toda articulação que tem uma alta amplitude articular também está sujeito a sair do lugar, a ter luxação. Tá? Articulações que têm pouca mobilidade é mais difícil de sair do lugar. Então, o ombro, por ser uma articulação com amplos movimentos, ele é mais fácil de luxar, sair do lugar, né? Da cabeça do húmero sair ali da cavidade glenoide, é mais fácil isso acontecer do que, por exemplo, no quadril, onde a cabeça do fêmur ela com a cavidade, com a região do acetábulo, ela tem um contato maior. Então, você perde, no caso do quadril, você perde em estabilidade, tá? É menos, desculpa, na questão do quadril, você ganha em estabilidade, elas estão mais sólidas, mais difícil de luxar no quadril, porém você perde em mobilidade. Em termos de amplitude articular, no quadril é menor, por exemplo, que no ombro. Okay? Movimentos do ombro. Então vamos lá para repassar os movimentos do ombro. Então a gente tem o movimento de flexão de ombro. Vou tentar me localizar aqui. Então o movimento de flexão de ombro é isso aqui, certo? E o movimento de extensão de ombro seria isso daqui, que é o que a gente está vendo ali na nossa imagem. Temos também os nossos movimentos de abdução de ombro, que é, como eu disse para vocês, o membro vai se afastar da linha média, movimento de abdução de ombro, e quando esse membro se aproxima da linha média, eu tenho um movimento de adução de ombro. Ok? Tenho também os movimentos de abdução e adução horizontal. Então, esse movimento aqui é chamado movimento de adução horizontal. Na figura ele está mostrando isso daqui. Ó. Então, está mostrando ali o movimento de adução horizontal. E quando se afasta aqui, movimento de abdução horizontal. Lembrando que isso aqui, que é chamada de adução horizontal, que vocês estão vendo aqui, também pode ser chamada de flexão horizontal. E isso daqui, que é o movimento de abdução horizontal, também pode ser chamado de extensão horizontal. Movimentos de rotação interna e rotação externa, também chamados de rotação medial e rotação lateral. Pessoal, a gente só faz com o cotovelo flexionado para ficar mais fácil, mais didático. Mas seria isso, ó, rotação interna, rotação externa, tá? Rotação interna, rotação externa. É a mesma coisa, a diferença é que quando eu flexiono o cotovelo, esse movimento fica mais claro para vocês que estão aí me assistindo. Vou tirar um pouco desse brilho aqui dessa tela. Vamos lá. Então, eu tinha comentado lá os meninos que estavam assistindo a aula. O que você consegue perceber na articulação glenohumeral com a rotação externa e interna do ombro? Então, aqui o que está mostrando é o seguinte. Quando eu faço essa rotação interna, o que eu tenho é essa imagem aqui. Ó. A gente vê a cabeça do húmero com uma área de contato maior com a cavidade glenoide. Quando eu faço o movimento externo,
que seria a rotação externa, que é essa primeira figura, o que a gente percebe é que a cabeça do húmero ela tem uma menor área de contato, tá? Então preste atenção. Na rotação externa, a cabeça do húmero e a cavidade glenoide têm uma menor área de contato, enquanto na rotação interna, a cabeça do húmero tem uma maior área de contato com a cavidade glenoide. Quanto mais área de contato, mais estável está a articulação. Quanto menor a área de contato, mais instável está a articulação. O que isso quer dizer? Que é muito traduzindo, é muito mais fácil você ter uma luxação de ombro nessa posição do que nessa daqui. Então, só para vocês terem uma ideia, quando você faz aquele movimento do pulley, né, que você traz a barra atrás de você, o que você tem no ombro é uma rotação externa. Para você jogar a barra atrás da sua nuca, do seu pescoço, você tem que fazer esse movimento de rotação externa do ombro. E isso, para quem já tem instabilidade aqui na articulação de ombro, para quem tem uma maior chance de luxar, ele vai correr um risco maior de luxação. Por quê? Menos área de contato, menos instável é, tá? Menos estabilidade eu tenho e uma maior chance de luxar o ombro nesse caso, ou seja, de sair do lugar mesmo, tá? Bom, movimentos de circundação, eu já tinha comentado isso na sala de aula com vocês, que é uma ação combinada de flexão, extensão e adução, abdução. Então, esse movimento combinado ali de flexão, extensão, abdução, adução, me permite fazer um movimento de circundação, tá? O que seria um movimento de circundação? Esse movimento aqui. Tá? Isso aqui é um movimento de circundação. E aqui são os ângulos articulares que eu consigo fazer com esses movimentos. Então, na posição neutra, eu consigo fazer, saindo da posição neutra até lá em cima, 180 graus de flexão. Saindo da posição neutra até a extensão, eu consigo fazer mais ou menos 60 graus de extensão. No plano frontal, olhando de frente, igual vocês estão me vendo ali, eu consigo dessa posição neutra fazer ali 180 graus de abdução e um percentual de grau que não está descrito aqui, mas que eu imagino que seja em torno de 45, 50 graus de adução. No caso, para fazer uma adução igual está a imagem ali, na verdade você tem que iniciar com uma flexão, né? Vou afastar aqui para vocês visualizarem. Então, para fazer aquele movimento aqui, ó, meu braço não consegue passar dentro do meu tronco. Então, primeiro eu tenho que jogar ele para frente, fazer um movimento de flexão de ombro, para então poder fazer o movimento de adução, ok? Bom, e aqui no plano horizontal, a gente consegue ver ali, ó, aqui ele mostra o movimento de adução horizontal, lembra aquele movimento que eu fiz aqui, ó? Ele está dizendo que daqui, a partir daqui até aqui na frente, eu tenho mais ou menos 130 graus de adução horizontal, e daqui para trás ele não diz quanto, mas deve ser algo em torno aí de 30 graus. Claro que isso vai depender de sujeito para sujeito, tá, pessoal? Cada sujeito vai ter uma amplitude articular de ombro diferente. E, em alguns momentos, é até mesmo interessante avaliar se essa amplitude articular está de acordo com a faixa etária dele. Eu não sei em que nível de conhecimento vocês estão, mas, por exemplo, existem alguns valores de referência para capacidade aeróbica, cardiovascular. Por exemplo, um sujeito normal, vamos dizer assim, um homem de 20 anos, a média de consumo de oxigênio, sei lá, vou chutar um valor aqui que de cabeça eu não sei, é 50 mililitros de oxigênio por quilo de peso corporal, né? Se ele estiver muito abaixo disso, sabe, abaixo desses 50, por exemplo, pode indicar uma baixa capacidade aeróbica. Então você tem também na literatura valores de referência para amplitude articular, do que é normal, do que estaria abaixo para aquela faixa etária ou acima para aquela faixa etária, tá? Existem esses valores de referência.
Talvez vocês tenham visto alguma coisa parecida na disciplina de avaliação, não sei. Então, aqui mostrando a amplitude articular no ombro nos movimentos de rotação interna e externa. Então, mostrando aí que a gente consegue mais ou menos 90 graus de rotação interna e 90 graus de rotação externa, que pode ser visualizado tanto a partir dessa visão superior, como se estivesse olhando o personagem lá de cima, né? Ou a partir desse plano aqui, onde a gente consegue ver, ó, ele fez o movimento de abdução e aí depois fez a rotação externa ou rotação interna, mostrando que a gente consegue chegar aí a mais ou menos 90 graus para cada um. Ombro e escápula. Aqui eu vou passar rápido, acho que na imagem ali fica mais claro, mas aqui ele mostra que para cada movimento do ombro eu tenho o movimento da cintura escapular. Então, por exemplo, no movimento de abdução de ombro, eu tenho a escápula fazendo o movimento de rotação para cima. No movimento de adução do ombro, então quando eu faço isso com o ombro, eu tenho na escápula o movimento de rotação para baixo. No movimento de flexão aqui de um ombro, eu vou ter ali o movimento de elevação e rotação para cima. Então ela vai se elevar, né, sobe e tende a fazer esse movimento de rotação para cima. No movimento de extensão do ombro, então ombro indo lá para trás, ela costuma fazer o movimento de deprimir e rodar para baixo, principalmente lá no final do movimento. Na verdade, esse movimento aqui, dependendo do ângulo, pode até fazer com que você eleve um pouquinho a escápula. Movimento de rotação interna do ombro, então quando eu faço isso, a tendência é fazer o movimento de abdução da escápula, ela abrir aqui. No movimento de rotação externa do ombro, a tendência é a escápula fazer o movimento de adução. É só você, se você botar a mão aqui, por exemplo, na sua escápula e fazer esse movimento de rotação externa, você vai ver que a tendência é ela ir no sentido, pensando lá nas suas costas, de lá para o centro, né? No movimento de abdução horizontal, eu tenho o movimento de adução da escápula. Então, quando eu jogo o ombro lá para trás, a escápula se fecha, faz o movimento de adução. E quando eu tenho o movimento de adução horizontal, a escápula vai tentar acompanhar o ombro e aí ela vai fazer esse movimento de abdução da escápula. Bom, aqui é um exemplo de como isso acontece. Está mostrando que de 0 a 60 graus eu tenho um movimento basicamente do húmero sobre a cavidade glenoide, mais de 60 a 120 graus. Então, daqui a, por exemplo, daqui até aqui eu quase não tenho ação na escápula. Mas a partir daqui, continuando até aqui em cima, para que eu consiga fazer esse movimento, isso só é possível se a escápula for junto, que é o que a gente está vendo nessa imagem aqui. Ó. Então, para daqui conseguir fazer isso, a escápula vai ter que acompanhar fazendo um movimento de rotação ali para cima, tá? Alguns movimentos que acontecem na escápula, dependendo do grau de amplitude, podem inclusive afetar a coluna vertebral. Então aqui está mostrando aqui esses vários tempos. Vamos concentrar aqui na imagem, que a imagem por si só já é autoexplicativa. Então aqui a gente vê o movimento de abdução do ombro, naqueles primeiros 0, 60 graus, aqui ele está dizendo que até 90 graus mais ou menos. Ele está dizendo que basicamente nesse primeiro momento eu tenho apenas a articulação da cabeça aqui do húmero com a cavidade glenoide, então basicamente é o movimento ali do braço de abdução. Próximo ali de 90 até mais ou menos 130, 150 graus de amplitude articular, para que esse movimento continue a ocorrer, o
que a gente observa é que a escápula também começa a se movimentar junto, fazendo lá o movimento de rotação para cima. Opa! E nessa extremidade aqui, ó, então imaginando, daqui para cá, para que eu possa completar essa ação, eu também vou depender de movimentos na coluna vertebral, tá? Então a gente vê aqui, por exemplo, a inclinação lateral do tronco. Então o tronco vai inclinar aqui para permitir completar esse movimento. Ok? Então está mostrando a inclinação aqui do tronco lateral para permitir você completar esse movimento. E até mesmo quando você faz aqui, você sente um certo incômodo lá atrás. Não sei se com vocês também tem essa percepção. Ou talvez eu estou velho demais. Aqui é só para representar isso que a gente falou. No caso ali a gente estava falando da abdução do ombro, mas mostrando também que na flexão a gente vai ter essas ações. Então a gente vê que no início do movimento a flexão de ombro envolve basicamente a articulação do húmero com a cavidade glenoide. No movimento ali passou dos 90 graus até mais ou menos 120, para que eu possa continuar esse movimento de flexão. Se a gente olhar ali na imagem, a escápula também vai ter que acompanhar, fazer aquele movimento de rotação para cima. E já lá no final da flexão, eu vou ter que também depender da coluna vertebral, fazendo o movimento de inclinação lateral ou de flexão lateral do tronco, tá? Flexão ou inclinação do tronco serve, é a mesma coisa. Músculos envolvidos. Então vamos lá para a parte que nos interessa. Principal aí é falar dos músculos que executam essas ações de flexão, abdução, rotação interna e externa aí do ombro. Vamos ver quanto tempo tem aqui. Então, músculos do ombro. Nós temos ali os músculos anteriores, que estão na parte da frente aqui do ombro, que são o peitoral maior, o coracobraquial e o subescapular. Nós vamos ver todos eles com detalhes, tá? Estou passando aqui para vocês terem noção de quais são os que estão aqui na região anterior. Na região superior aqui do ombro, eu tenho o deltoide, que é esse mais superficial, externo aqui, e o supraespinhoso, que fica embaixo do deltoide. E na parte de trás, lá do ombro, eu tenho o grande dorsal, também chamado de latíssimo do dorso, o redondo maior, que é um músculo pequeno, na verdade, embora tenha um nome maior, é um músculo pequeno, mas ele tem um irmão gêmeo que é menor ainda, por isso chamado de redondo menor. E também temos o músculo chamado de infraespinhoso. Então, se eu perguntasse para vocês, aonde está esse músculo infraespinhoso? Bom, infra abaixo, espinhoso abaixo da espinha, por exemplo, da escápula. Outro detalhe importante é que o infraespinhoso, o redondo menor, o supraespinhoso e o subescapular fazem parte de um grupo de músculos chamados de músculos do manguito rotador, tá? Que teriam como principais funções esses músculos aqui, ó, subescapular, supraespinhoso, redondo menor e infraespinhoso. A principal função deles é facilitar com que a cabeça do húmero fique fortemente presa à cavidade glenoide da escápula. Então seriam músculos responsáveis para que, de forma ativa, mantesse a cabeça do húmero ali na cavidade glenoidal. Ok? Aqui é uma imagem mais superficial, então a gente consegue ver alguns músculos, por exemplo, o trapézio, mas lembrando, tá pessoal, isso é um detalhe até mesmo para questões de prova. Se o músculo não passa por uma articulação, ele não executa ação naquela articulação, tá? Vou repetir. Se o músculo não atravessa aquela articulação, ele, portanto, não pode exercer ação naquela articulação. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem exagerado para vocês entenderem. Quadríceps, que é o músculo da coxa. O músculo da coxa consegue fazer uma flexão de cotovelo? É óbvio que não. Ele nem passa lá perto. Então, ele não consegue exercer ação nessa articulação.
O trapézio, por exemplo, ele não consegue fazer nenhum movimento no ombro. Nem flexão, nem extensão, nem abdução, nem adução. Por quê? Porque se vocês lembrarem de origem e inserção do trapézio, ele está na região nucal, passa pelo processo espinhoso das vértebras cervicais, passa pelas vértebras torácicas, desce até lá embaixo e vai se inserir na escápula. Tá? A inserção dele é na clavícula, no acrômio e naquela região da espinha da escápula, o trapézio, tá? Então a ação desse músculo é exclusivamente na escápula. No ombro, ele, portanto, por ele não atravessar essa articulação do ombro, ele não consegue executar nenhuma ação no ombro, tá? Grave essa informação, porque isso é importante para a gente entender a ação de um grupo muscular, tá? Então aqui a gente está vendo uma visão geral, onde é que está mais ou menos o trapézio, o deltoide. Então perceba, ele é um músculo que vai passar aqui na articulação do ombro. Então ele vai ter ação sobre o ombro. O peitoral maior também é um músculo que passa pela articulação do ombro. Portanto, ele vai ter ações do ombro. Esses aqui a gente vai ver mais à frente, coracobraquial e bíceps, que são músculos que agem aqui na região do ombro. O próprio bíceps tem ação no ombro, tá? A gente vai ver isso mais à frente. E aqui muito embaixo o serrátil. O serrátil tem aí participação na articulação do ombro. É só lembrar se origem e inserção estão passando pela articulação do ombro, tá? Se eles têm alguma inserção, por exemplo, no úmero. Acho que vocês conseguem responder aí a minha pergunta. Qualquer coisa, deixa lá, comenta lá no grupo, vamos ver o que vocês acham. Aí, essa imagem aqui, então o que foi feito? Foi retirado alguns músculos superficiais, então esses são os nossos músculos superficiais. Se você pegar um rapaz forte, possivelmente você vai ver todos esses músculos. Tirando alguns músculos superficiais, igual removendo, por exemplo, o peitoral maior, removendo aqui o deltoide e o trapézio, eu consigo ver outros músculos. Não sei se a imagem está muito boa para vocês, mas aqui, por exemplo, eu consigo ver o peitoral menor. Tá? Lembra, peitoral menor, processo coracoide e origem aqui nas costelas, se inserindo no processo coracoide. Então percebam que ele está nas costelas e na escápula, tá? O peitoral menor. Ele não tem inserção no úmero, portanto ele não pode fazer movimento no ombro propriamente dito. O peitoral menor exerce ação na escápula. O que acontece é que o ombro, movimentos do ombro são acompanhados pela escápula. Mas o peitoral menor, ele só exerce ação na escápula. Tá? Se vocês relembrarem lá, ele contribui para a depressão da escápula e também para a abdução da escápula. São algumas das ações do peitoral menor, esse músculo aqui. Mas aqui... Aqui acho que do ombro, pouca coisa aqui para falar. Aqui é só para vocês terem uma visão de os músculos que estão mais superficiais e mais profundos. Olhando da parte de trás, aí a gente consegue ver o deltoide aqui, o trapézio, como eu falei para vocês, ó, que não é o músculo do ombro, tá? Mas aqui a gente consegue visualizar ele, nem vou focar de novo nele. Músculos do ombro, então, pela parte de trás eu tenho o deltoide, tenho o infraespinhal que a gente está vendo aqui, tem bem pequenininho aqui o que eu chamei de redondo menor e o tal do redondo maior. Então percebam que esse redondo maior ele não é tão grande assim. E o músculo grande dorsal. Esse sim é o músculo grande e importante ali das costas, chamado de grande dorsal ou latíssimo do dorso, vai depender aí da referência que vocês vão utilizar. Então, removendo esses músculos superficiais, eu consigo visualizar alguns músculos profundos. O romboide a gente falou na aula passada, então é um músculo com ação na escápula, mas aqui eu consigo visualizar melhor o infraespinhal, o supraespinhal que eu falei lá para vocês, então ele está abaixo do deltoide, só dá para ver o supraespinhal se eu remover o deltoide. O redondo menor, que fica um pouco mais claro como é que é esse redondo menor.
e o redondo maior, que não é tão grande assim, mas é um pouquinho maior se comparado ao redondo menor. Ok? E também conseguimos visualizar o tríceps, tá? O tríceps também é um músculo que tem ação no ombro, mas nós deixaremos para falar dele na aula sobre articulação do cotovelo. Aqui é uma visão superior da imagem que eu falei, ó. Foi feito um corte aqui no deltoide, eu consigo visualizar o músculo supraespinhal. E aí um detalhe interessante, tá, pessoal? Percebam que o supraespinhal, esse músculo que está bem aqui em cima do ombro, ó, vocês estão me vendo aí pela câmera, ele passa embaixo de uma estrutura óssea. Ele passa embaixo aqui dessa região da clavícula com a região da escápula ali, chamada de a região do acrômio. Então ele passa por baixo dessa estrutura. Depois a gente vai ver que ele tem uma importância ali, né, e explica alguns tipos de tendinite que ocorrem no movimento de abdução do ombro. Depois eu acho que eu vou falar mais à frente. Tá? Não vou falar agora não, vou deixar para falar mais à frente. Qualquer coisa, se eu esquecer de falar, vocês me cobrem lá no grupo também. Bom, a gente vai começar a ver os músculos agora. Vou fazer uma pausa nesse vídeo para não ficar muito longo, tá? Vou salvar aqui.